Olá, irmãos e irmãs, estamos iniciando um novo dia na presença de Deus e é sempre uma alegria poder meditar a palavra, ter acesso a esse ensinamento diário. Eu sou Frei Marcelo, sou Frei Carmelita, trabalho aqui nesta paróquia, Paróquia do Santíssimo Sacramento, a Igreja Santa Teresinha de Porto Alegre. Que bom poder chegar até você a cada dia, a cada manhã, no seu trabalho, na sua casa, onde quer que você esteja nesse momento, levando a palavra de Deus com esse programa, Uma Palavra para o Seu Dia, na Rede Católica da Igreja. Ligue para nós, deixe seu pedido de oração e se torne um associado fiel. 041 3221 6060, dígito 1. Pegue sua Bíblia, vamos juntos meditar o Evangelho deste dia, que é retirado de Mateus, capítulo 7, versículo 6 e do versículo 12 ao versículo 14. O texto diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Queridos irmãos e irmãs, vamos entendendo aos poucos este texto, que é muito interessante para a nossa vivência. Aqui nos fala dos cães e dos porcos, que na época eram considerados animais impuros. Então nós não podemos dar aquilo que é precioso, aquilo que é importante, aquilo que tem o seu valor, às coisas impuras, simplesmente jogar fora. Por isso Jesus nos alerta nesse dia para que nós possamos valorizar as coisas santas. Mas o que é que nós temos de santos na nossa vida? É isso que nós devemos nos dar conta, porque às vezes nós não damos valor às coisas que nós temos. Podemos trazer alguns exemplos. A nossa família, o nosso relacionamento com as pessoas, com os nossos amigos, o nosso trabalho, esta importância que nós devemos dar ao nosso alimento, à nossa casa. Tudo isso que faz parte da nossa vida, de uma forma muito prática, mas também no nosso relacionamento, os sentimentos que nós temos pelas pessoas, são coisas santas. Mas se nós vamos relativizando as nossas relações com as pessoas, as nossas relações familiares, e até mesmo não valorizando o nosso trabalho, não valorizando os nossos bens, nós estamos jogando fora as coisas que Deus nos concedeu. E é por isso que nós devemos ir nos dando conta enquanto é tempo, porque não adianta de nada nós nos lamentar depois que nós perdemos as coisas. Não adianta nós nos lamentar quando nós perdemos o nosso emprego, o nosso trabalho. De nada adianta nos lamentar quando nós botamos fora os nossos bens para comprar coisas inúteis. De nada adianta reclamar quando nós choramos à distância dos nossos familiares, se agora nós não valorizamos cada um deles. De nada adianta nós pedir a Deus que Ele faça com que nós possamos nos reconciliar, se o nosso coração ainda não está reconciliado com as pessoas que moram conosco. A reconciliação, a transformação do nosso ser, primeiro deve acontecer no coração. Antes, reconciliar-nos conosco. Que nós possamos curar as feridas do nosso coração
e depois assim nos colocar na presença de Deus e dizer: Senhor, agora eu estou preparado para acolher o meu filho de volta, a minha filha de volta, acolher os meus pais de volta. E assim nós vamos de novo nos reestruturando. Caso contrário, de nada adianta nós fazer a nossa oração se o nosso coração não deseja esta união, esta reconciliação. E assim nós devemos sempre e cada vez mais ir nos valorizando. E o texto continua dizendo de que forma nós devemos agir para que tudo isso seja reconciliado e assim nós possamos retomar a nossa vida. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. É nisto que consiste a lei e os profetas. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Você como filho, de que forma você gostaria de ser amado pelos seus pais? Assim também, ame os seus pais. Vocês que são pais, de que forma vocês gostariam que os filhos amassem a vocês? Amem os vossos filhos. Quando esse amor é recíproco, as coisas fluem, porque existe amor, existe a troca de olhares, existe o sentimento, existe a pureza no coração, existe a preocupação, a atenção tão necessária para os dias de hoje, que nós possamos nos preocupar uns com os outros, que nós possamos nos acolher na nossa casa e assim viver mais juntos, sentar na mesma mesa, poder ter a liberdade de conversar sem julgamento, sem medo. Muitas vezes nós temos medo de compartilhar aquilo que se passa pelo nosso coração. Não vamos jogar as pérolas aos porcos, não vamos colocar fora aquilo que nós temos de tão precioso no nosso coração, no nosso relacionamento familiar. Vamos trazer isso como esse tesouro que deve ser guardado num lugar especial. E esse lugar especial se chama coração. Vamos colocar tudo no nosso coração e apresentar esse coração a Jesus. Colocar o nosso coração junto ao coração de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, por intercessão de nossa Mãe do Céu, a Virgem Maria, abençoe a cada um de vós, abençoe os vossos trabalhos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos e até o próximo programa.